Olá, eu sou a Aline Ferraz e essa é mais uma ação do PROAC Direto 39. No encontro de hoje, nós iremos falar sobre mediação, formação de espectadores e do público teatral. Você acredita que existem diferenças entre a noção de espectadores e de público teatral? Qual seria o papel da mediação para a formação de plateias e dos próprios espectadores? Você já teve alguma experiência ou já ouviu falar sobre mediação teatral? O tema da mediação é um tema bastante amplo e relativamente recente nos estudos das práticas e da teoria teatral. Tem sido objeto de interesse de diversas áreas do conhecimento distintas. A gente tem a mediação no direito, a gente tem a mediação na educação e a gente tem a mediação artística. Geralmente, a gente compreende o papel da mediação muito ligado às artes visuais. No entanto, o campo da mediação teatral ele é visto como uma ação intencional. Essa ação tem por objetivo construir espaços de trocas entre as percepções dos artistas e dos espectadores, o que nos possibilita pensar que, diante de uma materialidade artística, tanto os espectadores como os artistas podem construir camadas de sentidos a partir das suas próprias experiências. Mas antes de adentrar nos potenciais criativos de uma proposta medianeira, eu gostaria de pensar com vocês os elementos que fazem parte de uma mediação. Quando a gente fala sobre mediação, a gente também está pensando um pouco sobre algumas noções que são muito caras do exercício de mediar. Entre essas noções, a gente tem a ideia do espaço público, do espaço coletivizado, do tempo compartilhado, da experiência e da questão da memória pública. Como que essas questões elas se organizam dentro da mediação? Você deve estar se perguntando como é que tudo isso pode fazer parte de uma ação simples de assistir um espetáculo e pensar junto com outras pessoas sobre as possibilidades de significados dessa encenação. Existe alguma coisa que é muito mágica no teatro, que é a ideia de que é um evento ao vivo. No entanto, dentro dessa noção, a gente tem uma coisa que é muito específica. Cada espectador vai significar aquela cena de forma distinta. Então, embora nós tenhamos uma plateia formada de vários espectadores, vendo uma encenação ao mesmo tempo, para cada espectador, aquela encenação ou aquela cena vai ter um significado diferente. Vamos imaginar que a gente tem a possibilidade de ouvir esses espectadores, assim como a gente ouve os artistas. A gente pode concluir que uma encenação ela vai ter o seu potencial de significados redobrados ou multiplicados à medida que mais espectadores podem falar sobre as suas impressões daquilo que assistiu. Ainda que não seja o objetivo desse encontro, vale a pena a gente retomar alguns estudos sobre experiência para a gente compreender o potencial que a subjetividade traz para esses espaços medianeiros. Então, quem fala sobre experiência e que de alguma maneira dialoga muito com aquilo que eu pretendo fazer quando eu estou mediando é Walter Benjamin. E Walter Benjamin estudou experiência por 3 décadas. Então, a gente tem estudos do Walter Benjamin de 1913 a 1943 falando sobre experiência. Lá no início da produção do Walter Benjamin sobre experiência, a gente encontra ele criticando a questão da experiência como se fosse uma prepotência, que algumas pessoas mais velhas
usavam para ter poder sobre a juventude. Com o passar do tempo, Walter Benjamin vai percebendo que a experiência, na verdade, ela é uma noção muito cara à vida em comunidade. E ele vai, inclusive, no final desses estudos, em 43, dizer que com a industrialização nós ficamos pobres de experiência. Essa noção ela é retomada por Buendia quando ele traz para a gente no livro Tremores de 2020, né, a ideia de que a experiência ela é alguma coisa que nos faz tremer, né? Então ele diz que é alguma coisa que faz com que a gente possa aprender, né? Que faz com que a gente, na verdade, interrompa o fluxo daquilo que não para de acontecer. É alguma coisa que nos balança, é alguma coisa que faz com que a gente comece a ver de forma distinta aquilo que até então a gente olhava com um olhar acostumado. Bem, quando a gente pensa em uma noção de experiência, a gente pode tanto imaginar que experiência é aquilo que a gente vai acumulando no decorrer do tempo, quanto essa ideia de que experiência é alguma coisa que nos acontece, aquele momento eureka que a gente tem então no start para uma grande aprendizagem. Se a gente for perceber, essas duas percepções elas estão muito ligadas à ideia de aprendizagem, né? Então, quando a gente fomenta espaços públicos para que os sujeitos possam compartilhar suas subjetividades, na realidade a gente está promovendo espaços de aprendizagens. Então, antes da gente entrar no que seria uma mediação teatral, eu ainda quero trazer o conceito, a noção de tempo. Todo mundo diz muito sobre o tempo. O que seria o tempo? São os segundos, os minutos, as horas, os dias, os meses, o ano. O que seria o tempo? Para cada um vai ser uma resposta distinta. E ainda a gente pode pensar que o tempo também é subjetivo. Algumas vezes temos a impressão de que o tempo não passa. E outras vezes, em situações de urgência, temos a impressão de que o tempo está correndo contra nós. A gente tem muitos estudos e aí em várias áreas de conhecimento, de novo a gente vai ter estudos na área de física falando sobre o tempo, na área de psicologia falando sobre o tempo. A gente tem estudos na área do cinema falando sobre o tempo. Mas talvez uma noção que nos ajude a pensar que o tempo tem a ver com a questão da mediação seja a ideia de que o tempo do teatro, né, é um tempo do ao vivo. E nesse sentido, quando a gente traz um tempo estendido, ou seja, a gente viu uma cena que se aconteceu ali no momento presente do sujeito. Quando a gente, por algum motivo, retoma essa cena, a gente está trazendo a possibilidade de uma memória dessa cena. E aí, nesse sentido, presente e passado, e muitas vezes a projeção que o espectador faz a partir das aprendizagens que ele está tendo, por conta dessa mediação teatral, se une. Então, o tempo da mediação, ele é o contrário desse tempo imediato, que a gente viu que existe uma crítica nesse tempo para a construção da experiência, conforme a gente falou quando a gente trouxe as ideias do Walter Benjamin. Nesse sentido, a gente pensa que a mediação ela tem por objetivo trazer um tempo de extensão daquilo que o espectador vivenciou. Talvez esteja ficando claro para você que a mediação é um exercício que é composto por várias áreas de conhecimento. De fato, é muito comum que a gente diga que mediação é um espaço entre pensamento, entre produto artístico, entre presenças, entre arte, entre artistas, entre críticos. E é um pouco dessa noção que a gente vai trazer agora. Bom, vamos pensar então um pouco como é que vem esse termo, de onde surge essa ideia da mediação. Com o final da Segunda Guerra Mundial, começa a se pensar muito qual que é o valor da cultura, qual que é o valor das artes para o desenvolvimento humano. Nesse sentido, chega-se à seguinte conclusão: não basta a gente ter só as materialidades artísticas, os museus, as obras de arte, mas a gente precisa ter quem veja isso, ter quem usufrua disso.
A gente começa a ter noções como essa da ideia da mediação, que mais tarde vai vir no Brasil, principalmente a partir da década de 80, em estudos que trazem a noção de uma mediação que tem muito a ver com essa relação entre a palavra mediação, que vem do latim intermediar, começa a ser empregada nos estudos brasileiros de recepção artística e recepção cultural a partir dos estudos de Martim Barbero, 1987, e Orozco Gomes, de 1994. Esses autores eles vão, inclusive, trazer um debate que é bastante interessante. Será que a pessoa, o propositor da mediação, ele está entre ou ele está contra? Quando a gente fala em intermediar, a gente está com uma ideia muito relacionada na ideia de que a gente está entre, e nesse sentido, poderia ser uma pessoa que necessariamente precisa saber mais do que as outras para poder construir esses debates entre um campo e o outro. A noção que a gente traz aqui é de uma mediação que não se coloca nesse espaço de ensinar nada, mas que promove o compartilhamento entre pessoas que têm conhecimentos distintos. Mas tão importante quanto a gente precisar, essa conceituação de todos esses componentes da mediação, e principalmente do próprio termo da mediação, é a gente pensar, afinal de contas, o que a gente quer com o teatro. Teatro para quê? Teatro por quê? Teatro para quem? Nesse sentido, a intermediação, ela tem um papel fundamental para que a gente tenha uma democratização das artes cênicas. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouco mais agora, falando da formação de espectadores. Você já ouviu falar de algum projeto de formação de espectadores? Talvez você já tenha escutado falar em projeto de formação de público. Você deve estar se perguntando se tem alguma distinção entre formação de espectadores e formação de público. Na verdade, é uma distinção pequena, bastante acadêmica, mas que vai influenciar na intencionalidade das ações propostas. Quando a gente pensa nas distinções entre as propostas de formação de espectadores e da formação de público, é preciso ter em mente que a finalidade dessas ações são distintas. Quando mencionamos o termo espectador, estamos nos referindo ao sujeito, que, mesmo apreciando uma obra no coletivo, estabelece uma leitura única, particular, daquilo que se apresenta diante dele. Por outro lado, quando pensamos em público, estamos nos referindo à quantidade, a coletivo, a plateias de leitores. E por isso que um projeto de formação de público tem que pensar em outras questões correlatas, questões de urbanismo, questões de economia, questões de educação. Assim sendo, uma produção teatral inserida em um projeto de formação de público precisa ser pensada em relação aos mecanismos de divulgação, às questões dos valores dos convites para os participantes, às questões de acessibilidade do público. Ou seja, uma plateia formada por um agrupamento de pessoas que tiveram acesso às informações sobre a produção teatral, facilidade de adentrar ao edifício teatral e ainda possibilidades econômicas de fruição da materialidade artística apresentada. Agora, quando falamos de espectadores, estamos nos referindo aos convites particulares que são feitos a cada um dos sujeitos, estimulando eles não apenas a interpretar a cena, mas também a compartilhar com outros as suas leituras singulares. No ano de 2004, eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto de formação de público da cidade de São Paulo. Durante a vigência do projeto de formação de público, que era um projeto da Prefeitura Municipal de São Paulo, foi se percebendo que, à medida que o projeto desenvolvia e tentava avançar também dentro das suas propostas, o projeto foi se aproximando muito mais
de uma formação do espectador. O projeto de formação de público teve suas ações focadas na ideia de que o espectador tinha que ser um agente multiplicador para a formação de outros espectadores. Nesse sentido, as propostas que nós, monitores, fazíamos os participantes desse projeto deixaram de ser ações vinculadas às informações da encenação para ser, na verdade, propostas em que esses espectadores fossem jogadores. Na prática, como é que funcionava essa proposta? O projeto de formação de público ele estava associado a escolas municipais. Com a criação dos CELs, os espetáculos começaram a ser apresentados nos CELs. Então, um grupo de monitores que tinham por objetivo trabalhar essas mediações iam até essas escolas e apresentavam, então, aspectos daquelas encenações que depois esses estudantes das escolas municipais iriam assistir. Os alunos das escolas participantes do projeto de formação de público assistiam 3 espetáculos durante o ano. A cada uma das apresentações, o monitor ia até a escola para fazer um trabalho com os professores e também com os alunos, espectadores. Esse trabalho nem sempre era um trabalho falado e também não tinha por objetivo ser uma aula sobre a encenação. Mas tinha, por exemplo, o objetivo de trazer um elemento, seja da dramaturgia escrita, seja da dramaturgia visual, seja da dramaturgia sonora, para que esses espectadores pudessem se aproximar da encenação. Mais tarde, esse mesmo grupo se deslocava até um CEL a partir de um ônibus da prefeitura e assistia essa encenação. Após as apresentações, haviam debates em que esses mesmos monitores que tinham ido até a escola fomentavam perguntas aos artistas presentes. Na sequência dessa visitação ao espaço teatral, esse monitor voltava então para fazer um trabalho de extensão daquilo que havia sido a apreciação teatral. Nessa extensão, os espectadores eram convidados a trazer suas próprias impressões daquilo que tinha sido visto e fazer um diálogo sobre as suas próprias produções, suas próprias percepções, experiências e expectativas a partir daquela experiência vivenciada no coletivo. A gente pode dizer que cada um dos espectadores participantes eram convidados, estavam convidados a fazer sua própria leitura. E nesse sentido, o projeto deixa de ser um projeto que deseja somente o aumento da quantidade do público. Lógico que por ser um projeto público, era também um objetivo que a gente tivesse um aumento dos espectadores da cidade de São Paulo. No entanto, se acreditava que esse espectador, uma vez tendo vivenciado essa experiência de não só ver um espetáculo, mas também de atribuir sentido àquilo que viu, pudesse, já apropriado agora da cena, convidar os seus próprios familiares para voltar numa apresentação que era feita nos finais de semana, no horário de fácil acesso da família brasileira, para que voltassem e trouxessem seus amigos e seus companheiros para assistir novamente aquele espetáculo que ele já estava familiarizado. Bem, este é um exemplo, a gente tem outros exemplos muito interessantes quando a gente pensa em formação de plateias, em formação de espectadores, em formação de público. A própria Escola dos Espectadores na Argentina, do professor Dubatti, que tem uma ideia em que a gente tem ali uma escola que é uma escola particular de espectadores, mas que trabalha muito com essa noção de que esse espectador está tão familiarizado, está tão capacitado a pensar a cena, que ele passa então a constituir uma classificação dos melhores espetáculos vistos. São políticas públicas e privadas, nesse caso do professor Dubatti, que pensam na potência que o próprio espectador é para a continuidade do fazer teatral. Se no exemplo anterior eu falei de uma situação no passado, agora eu quero falar de uma situação do presente. Eu imagino que você, que está me assistindo, é um espectador que frequenta teatro.
Pergunta: você acha que a cena contemporânea ela solicita uma nova forma do espectador ver e atuar na cena? Há mais de 2 décadas eu faço parte de uma companhia chamada Teatro Documentário. Essa companhia ela se insere nos estudos da cena contemporânea, nas práticas e no pensar da cena contemporânea. Quase sempre a gente está em situação de espaços públicos, vias públicas, centros culturais, cemitérios. Você acha que nesses ambientes onde a gente tem transeuntes tradicionais dos espaços e também pessoas convidadas para assistir o teatro, os espectadores se comportam da mesma forma? Nesse sentido, eu queria dizer do papel da mediação junto a esses públicos que não são necessariamente um público convencional de teatro. O atual projeto da Companhia Teatro Documentário, chamado Teatro na Encruzilhada, tem por objetivo pesquisar os espaços de encontro da cidade de São Paulo. Em uma das ações do projeto, realizado na Zona Oeste, assim que os atores começaram a cena, muitos transeuntes pararam para ver. Para essa encenação específica, havia uma pergunta que norteava a dramaturgia da proposta, que era: você sabe onde fica o Largo da Banana, na cidade de São Paulo? Um espaço que deixou de existir em virtude do desenvolvimento desorganizado da cidade. Após assistir a proposta artística deste grupo, vinculado a uma oficina que a CIA Teatro Documentário desenvolveu, nós percebemos que eles usavam um monóculo durante a encenação. Então, para a mediação dessa encenação, nós usamos algumas frases que conversavam com o espectador, gravadas no monóculo. Foi interessante perceber que um transeunte que parou para assistir a encenação, em um determinado momento começou a ver a encenação a partir deste monóculo. Então ele tirou o lugar onde estava gravado, a frase que queria trazer um diálogo com ele, e ele mesmo dialogou com a cena a partir do monóculo, assistindo a cena através desse dispositivo de mediação. Um outro exemplo de mediação que eu quero dar ainda dentro dessa ação específica da CIA Teatro Documentário foi um momento em que um transeunte, percebendo a cena e percebendo o deslocamento dos espectadores e dos artistas nas estações onde a encenação acontecia, se aproximou acreditando que era uma manifestação religiosa. Como eu estava também como mediadora, junto a um grupo de artistas que se organizaram numa outra oficina do Teatro Documentário especificamente sobre encenação teatral, nos aproximamos percebendo que ele estava com essa ideia de que era um ato religioso, fomos conversando com ele. Tivemos uma resposta muito interessante. Esse espectador, ele entendeu que não fazia parte de nenhum rito religioso e permaneceu com a gente, acompanhando a encenação até o final e participando de todas as propostas medianeiras que se seguiram. Historicamente, o espectador do teatro foi incentivado a permanecer em silêncio e aplaudir apenas no final. Mas esse não é mais o papel do espectador da cena contemporânea. É interessante notar que não só a cena contemporânea, mas também os grupos de teatro contemporâneo estão cada vez mais interessados no potencial da mediação teatral. Nesse sentido, o grupo que eu faço parte, a CIA Teatro Documentário, reservou um espaço de privilégio na mediação, trazendo uma oficina inédita em formação de mediadores teatrais. Além do exemplo da CIA Teatro Documentário, a gente poderia pensar no papel dos espectadores em outros grupos do interior de São Paulo também.
Entre esses, eu gostaria de destacar o Protótipo Tópico em Bauru e a Companhia do Trailer em São José dos Campos. Espero que esse nosso encontro tenha despertado seu interesse sobre o espectador, sobre a formação de público e sobre o papel da mediação. Para alimentar essa conversa, eu gostaria de deixar à disposição a tese que eu defendi na Universidade de São Paulo no ano de 2022, chamado Tempo e o Cão, entre meios entre experiências, mediações e outras costuras. Teatro, o que é teatro? O que é teatro? O que é teatro? Tá pensando na minha cabeça. Aí o outro disse ali, teatro, pai, tem isso, tem aquilo, tem isso, tem aquilo. Eu disse, foi? Eu disse, não, então como é que você sabe? Como é que você sabe? Mas teatro é assim mesmo. Sou o Maicon e foi muito massa. Eu tenho 30 anos e nunca tinha ido no teatro e a primeira vez que fui assistir o Transderela foi muito massa e quero ir de novo e nunca vou esquecer. É isso. A peça demorou um pouco para começar, porque estava aguardando alguns ônibus que vinham da periferia de São Paulo. Enfim, era um projeto de formação de público. Para desenvolver o indivíduo, quer dizer, né? A grande unidade que a gente tinha com a Secretaria de Educação era entender a educação como uma cidade educadora, onde as relações constroem o conhecimento e não simplesmente a sala de aula. A sala de aula é um momento de reflexão, é um momento de talvez de depuração, mas você constrói conhecimento 24 horas por dia. Vamos reforçar esse conhecimento que é construído nas relações sociais, né? E o teatro, nesse sentido, ele tem uma grande importância. Além disso, convido vocês a debruçarem-se nas obras do Flávio Desgranges, Miriam Celeste e Ana May Barbosa. Muito obrigada. Videoaula apresentada pela artista docente Aline Ferraz. Realizada através do PROAC Direto da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. Vídeo gravado em dezembro de 2022. O compartilhamento e utilização de trechos do vídeo é permitido. Solicita-se a citação da fonte e do contexto de realização dele.